Olá, bom dia. Bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Em pleno sertão, com o apoio do governo do estado, o agricultor de Canindé de São Francisco começa a se destacar na produção de pera. Unidos pela apicultura, Fundação Aperipê adere parceria do Corpo de Bombeiros para garantir a preservação de abelhas. Made in Sergipe, qualidade da manga produzida no platô de Neópolis faz sucesso fora do estado e conquista cada vez mais o mercado consumidor do sul e sudeste do país. E ainda, na primeira reportagem do quadro Turismo Rural em 2020, vamos mostrar as belezas naturais que fazem de Macambira uma grata surpresa a quem visita o município. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou! E a gente começa esta edição com o otimismo de um agricultor de Canindé de São Francisco que resolveu apostar na produção de uma fruta com pouca tradição na região sertaneja, de Sergipe, a pera. Pois é, Marcelo. O seu Oséias contou com o apoio do governo do estado através da Coidro. Ele contou com assistência técnica e tecnologia do início da plantação até o período da colheita. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. No campo experimental de peras implantado no perímetro irrigado Califórnia, em Canindé do São Francisco, no final de 2017, são quase 400 pés de pereira, formando um pomar bonito de se ver. A variedade Triunfo é maioria, com 2/3 das plantas, mas também tem as variedades Princesinha e Santa Maria. São variedades melhoradas e adaptadas ao clima do sertão nordestino. Eu apostei na pera por ser uma cultura nova, que eu não conhecia, nunca tinha visto nem o pé, da verdade, da pereira. Aí resolvi apostar para ter uma cultura nova, para ver se entraria uma renda a mais, porque é uma planta que não tem tanto produtor, eu praticamente sou exclusivo aqui no município, aí entraria uma renda bem mais do que eu já vinha tendo com as culturas que vinha habitualmente trabalhando. É uma cultura, particularmente eu acho uma cultura muito boa de se trabalhar, pragas, insetos é tranquilo, eu não vi dificuldade no manejo dela e também aí apostando para o que é que vai dar no futuro. Não é a primeira produção de frutos aqui no campo experimental de Oséias, mas só agora, a partir dos 2 anos, que o plantio começa a produzir de forma comercial. Por isso, mesmo no início da safra, é possível ver as plantas carregadinhas de frutas prontas para o consumo. Os planos é expandir essa produção para os municípios vizinhos, Ceasa. Eu não sei ainda realmente dizer quanto de fruta essa plantação vai me dar ainda, porque é uma cultura nova, nós não temos ainda certeza de quanto de produtividade ela vai dar, mas já vi que o mercado local não absorve tudo. Então é expandir essa produção para os municípios vizinhos, estados e vamos tocar o barco. Olhando o pomar com cuidado, a gente percebe a tecnologia utilizada para a melhoria da produção. Desde o espaçamento entre as plantas até o uso dessas linhas aqui, que funcionam como tutores para a correta formação da copa. Toda a tecnologia empregada nesses pés de pereira foram viabilizadas pelo Convênio de Transferência de Tecnologia com a Embrapa Semiárido de Petrolina. O convênio também ofereceu mudas, estacas, arames, sistema de irrigação e fertirrigação por gotejo, defensivos e fertilizantes, além da assistência técnica. O pomar assim viçoso e produtivo é resultado do trabalho atento de Oséias, que também é técnico agropecuário e formado aqui na região. O governo do estado, através da Coidro, fornece a água de irrigação durante todo o ciclo produtivo da planta e escolhe os produtores irrigantes mais adaptáveis a receber essas novas tecnologias de plantio. Os técnicos da Coidro já acompanham e vão continuar dando assistência técnica integral quando o período da parceria com a Embrapa acabar. Todo mês, o instrutor, que seria o consultor técnico da Embrapa, no caso, ele vem aqui e dá as instruções e é seguido à risca e mensalmente. E a gente fica acompanhando o desenvolvimento. Para você ter ideia, a pereira aqui ela não tem problema com praga, né? E nem com doença. Então,
por se tratar até de uma cultura inovadora. E isso serve assim de referência para estudos dos alunos da agrotécnica, dos futuros formandos da universidade. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a parceria de sucesso entre o Corpo de Bombeiros e a Fundação Aperipê em prol da apicultura. Na reportagem de Ingrid Colasso, você vai entender como essa união de esforços tem ajudado a manter milhares de abelhas e ainda a ajudar quem trabalha com a cadeia produtiva do mel. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe tem como missão não somente a prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos, mas também a realização de ações quanto ao controle de insetos, como maribondos e abelhas. É de responsabilidade da corporação os cuidados nos casos de aparecimento desses animais em locais públicos ou residências. O problema é que, em virtude do crescimento, populacional, tem diminuído cada vez mais a parte verde, e o concreto aumentado. Então, se essas pessoas nas residências ou comércios, indústrias, elas perceberem a presença de abelhas, que essa é quem oferece um potencial de risco maior por causa da sua toxina, podendo levar até a morte. Se essas pessoas perceberem a presença desses animais no ambiente, entre em contato com o Corpo Bombeiro via 193, no CIOSP, vai relatar o que é que está ocorrendo, qual o local onde elas estão, para que o bombeiro possa ir até o local e fazer a intervenção se for necessário, ou contato com o apicultor para realizar a captura. Inicialmente, quando os bombeiros iam atender a chamados relacionados à aparição de abelhas, eles realizavam o extermínio delas. Mas desde 2018, com o lançamento do projeto SOS Abelhas, a corporação realizou uma parceria com a Associação dos Apicultores de Sergipe, para que, no caso de serem encontrados enxames, o apicultor vá até o local e faça o resgate da colmeia. As abelhas que têm sido capturadas são levadas por apicultores para os seus apiários. Essas abelhas elas continuam produzindo, isso dando melhor condição para os apicultores, promovendo para ele renda, um valor maior na sua produtividade, consequentemente, e as espécies permanecem fazendo aquilo que elas nasceram para fazer. Então, para a gente ter uma ideia, se não existir abelha, não existe polinização. E se não existe polinização, não existe alimento, não existe frutos. Então, tem uma ligação direta essa importância das abelhas com a vida humana. Na primeira edição do projeto SOS Abelhas, em 2018, foram resgatados 72 enxames, o que dá cerca de 36 mil abelhas. Já na segunda edição, em 2019, estes números aumentaram, foram 130 enxames, o que dá em torno de 780 mil abelhas. O programa vem realizando diversas parcerias, e uma delas foi feita com a Fundação Aperipê, que concedeu um espaço para a instalação de 7 caixas iscas. Cada caixinha dessa, como às vezes o enxame é fraquinho, vai uma média de 5 mil abelhas, certo? Sendo que o enxame forte, ele chega até 80 mil abelhas. Então a gente faz essa transposição dessa caixa daqui para o apiário. E lá a gente coloca na caixa padrão, certo? E lá a gente faz essa colocação. Inclusive já teve caixa aqui que eu capturei, coloquei na caixa mãe, que a gente pode chamar assim de caixa mãe, e essa caixa já me produzia o mel. De acordo com o diretor de radiodifusão da Fundação Aperipê, Chiquinho Ferreira, essa união entre Aperipê, Corpo de Bombeiros e apicultores tem sido bastante valiosa, não só para a fundação em si, como também para a preservação das abelhas. Mantém essa preservação, não é exterminada, é levado para um local apropriado. Então, acho que muito oportuno esse trabalho preventivo feito pelo Corpo de Bombeiros. E só restou exatamente aqui a Aperipê, a FUNCAP, a Fundação de Cultura Arte Aperipê, se integrar a esse trabalho perfeito do Corpo de Bombeiros. O apicultor que tiver interesse em cooperar com os bombeiros pode ir até a corporação para saber como participar desse projeto. O apicultor ele vai procurar a Diretoria de Operações do Corpo Bombeiro, situada na Rua Siriri, 762. Lá nós vamos explicar para ele em detalhes todo o processo do projeto SOS Abelhas Sergipe,
e ele vai entender a dinâmica desse projeto, né? Bem como as instituições que tenham interesse em fazer parceria com o projeto, né? De repente alguém vê, entende, sabe, quer mais informações, nos procura e aí nós vamos explicar. É um trabalho altamente seguro, é feita uma avaliação não só pelos profissionais do Corpo Bombeiro, como o apicultor que vai até o local. Não é feito de forma aleatória, então é um trabalho que é feito com muito teor de critérios. A seguir, manga produzida em Platô de Neópolis faz sucesso fora do estado e se consolida nos mercados do sul e sudeste do país. A gente conta os detalhes depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Estamos de volta e agora com as notícias da meteorologia. Assunto de grande importância para o homem do campo. Então é hora de conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no todo o estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, deve chover em áreas isoladas no sábado e no domingo, em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com novas instabilidades na região agreste. Já no sertão do estado, o sol e o calor predominam. Na quarta, quinta e sexta, o tempo abafado continua. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 36 graus. No município de Pedra Mole, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 33 em Pacatuba e 35 graus em Tomar do Jeru. E a gente vai agora ao Platô de Neópolis, no Baixo São Francisco, para mostrar a produção da fruta que caiu no gosto dos mercados consumidores do sul e sudeste do país. Marcelo se refere à manga e duas variedades da fruta se destacam por lá. Nossos repórteres visitaram esta semana a principal fazenda produtora. Confira. No Platô de Neópolis, região do Baixo São Francisco, um pomar de mangueiras impressiona pelo tamanho e qualidade dos frutos. São 234 hectares e mais de 50 mil pés de mangueiras que vêm sendo cultivadas desde 1996. Aqui são cultivadas duas variedades de manga, a Tome, que é a maioria, e a Palme. São 12 carretas do fruto carregadas semanalmente aqui na fazenda. É a manga sergipana, chegando aos estados do sul, sudeste e centro-oeste do país. A manga Tome tem teor médio de fibras e é menos doce, com casca espessa e formato oval. Apesar de ser mais encontrada no Brasil, é também a mais exportada no mundo todo. Já a Palmer tem um caroço menor e a polpa representa aproximadamente 72% do fruto. A polpa é amarela, firme, além de ser extremamente doce e apresentar pouca ou nenhuma fibra. A produção sergipana é colhida na janela de alguns dos principais produtores do país, o que garante uma fatia importante do mercado nacional. A gente vende para todo o Brasil. Vende bastante para São Paulo, Rio de Janeiro, uma praça muito boa de vender, Belo Horizonte e por aí vai. A gente tem essa flexibilidade nas vendas porque pega essa janela de janeiro a maio, que é quando São Paulo está em baixa, Petrolina também, e é nossa principal meta produzir nessa época devido ao preço. E devido que aqui é verão também, então isso facilita bastante a produção da gente. Gabriel costuma enviar para os clientes o estágio de desenvolvimento do fruto e explica que os resultados têm muito a ver com toda a tecnologia que traz para o pomar. A gente roda o Brasil todo atrás de novidade, a fazenda tem 38 mil pés, então a gente não pode ter chance de erro, a gente precisa sempre acertar. Como a gente é o maior aqui do estado, também a gente precisa ser uma referência. Então a gente viaja muito, São Paulo, Paraná, o Nordeste todo, atrás de novidades. Esse ano de 2019 a gente já trouxe uma novidade, uma máquina que a gente comprou de poda, que já baixa os custos e facilita na colheita, porque as plantas são menores e não precisa de tanta mão de obra assim. Apesar da gente ter hoje 150 funcionários, é muita coisa, mas
essa máquina facilita aí o andamento e o baixo custo para se podar. Uma das técnicas de manejo para a melhoria dos resultados é a desfolha parcial da planta. A desfolhagem, que a gente chama de exposição ou toalete, ela serve para prevenir a manga de muitas pragas que podem acontecer, a gente já desfolha, já ajuda também. E o ponto principal é a coloração. A gente já faz esse toalete para que ela se chegue a um ponto de cor na medida que o mercado sempre exige. Se não tivesse essa exposição solar, que cor a manga ficaria? Sem essa exposição, ela fica uma manga branca, né, uma cor diferenciada, e o nosso mercado não aceita mais esse tipo de fruto, onde não tem uma cor suficiente diante da exigência do mercado. O mercado exige uma manga de acima de 10, 15% de cor. Na Palmer, a mangueira é menor e muitas vezes tem que usar escora para segurar os galhos carregados de frutos. Diante disso, tem um valor mais caro, porém o mercado do sudeste do país prefere ela. A colheita é criteriosa e segue uma metodologia para que seja feita na época ideal, levando em consideração o estágio de amadurecimento. A gente tem um tempo específico diante da quebra de dormência que a gente faz, a indução. Quando a gente faz a indução, a gente conta os 150 dias e com os 150 dias a gente faz uma averiguação a olho, né? Nós chega na manga, corta e observa o estágio que ela está. Se ela está no primeiro ponto, segundo ponto de estágio, aí é o ponto positivo de se vender. Segundo estágio, a gente vende para todo o Brasil, nós nunca tivemos problema porque ela sai no ponto correto de maturação. São 46 mil mangueiras Tome e 7 mil Palmer, cultivadas de acordo com as exigências do mercado. Essa última pulverização, cerca de uma semana antes da colheita, é feita com um produto especial, que não deixa resíduos, mas que fortalece os frutos para chegarem ao destino com a beleza, a qualidade e o cuidado que receberam até a colheita. A gente tem uma área muito elevada aqui com relação à chuva, né? Essa semana mesmo choveu. Aí a cada 8 dias a gente sempre faz uma aplicação dessa para prevenir a manga de pragas e doenças, principalmente da antracnose. Então a cada 8 dias nós faremos uma dessas aplicações. A manga para ter garantia de chegada com segurança nos mercados para onde a gente manda, né? A gente manda para todo o Brasil e se a gente não fizer, pode chegar a manga com algum problema de viagem por conta da distância. Aí é por isso que a gente faz para ter segurança do nosso fruto até chegar ao final. Em instantes, na reestreia do quadro Turismo Rural, nossa equipe viajou ao agreste do estado para desbravar as belezas naturais do município de Macambira. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. E a edição de hoje marca a reestreia de um dos quadros mais consagrados do programa, o Turismo Rural. E para começar 2020 com o pé direito, nosso destino foi um dos municípios mais bonitos da região agreste do estado, Macambira. E quem participou desta aventura foi a Alicia Moura. Isso mesmo, Marcelo. Eu e toda a equipe participamos de uma expedição paradisíaca. Encontramos por lá um local privilegiado pela natureza, mas que precisa da colaboração de moradores, do poder público e de turistas para preservar as belezas da região. O município de Macambira fica na região agreste central, distante 74 quilômetros da capital Aracaju. O Santo São Francisco é o patrono da cidade e ele fica logo na entrada, recebendo quem chega. Com pouco mais de 7 mil habitantes, a economia local tem como base a agricultura e pecuária. Só que Macambira tem um grande potencial para o turismo e é o que nós vamos conferir. Nosso destino não é a sede do município, e sim a natureza que fica em volta. O local, que já é bem conhecido pelos sergipanos, é a Cachoeira São Francisco, popularmente conhecida como Cachoeira de Macambira. Mas antes de chegar lá, vale uma parada na Serra do Cruzeiro de Monte Alver. O lugar oferece uma vista de toda a cidade. Além disso, este local é palco de uma tradição religiosa.
É um local onde o pessoal costuma vir aqui para ver a vista parcial da cidade. E aqui, todos os anos, na Semana Santa, exatamente na Sexta-feira da Paixão, é realizada a Via Sacra, às 5 horas da manhã, saindo da Igreja Matriz. E as pessoas vêm fazendo todas as estações da morte de Jesus Cristo, chegando aqui por volta das 7 horas, onde é realizado um sermão para toda a comunidade aqui de Macambira. Vista apreciada, seguimos ao nosso destino. São cerca de 6 quilômetros em estrada de terra batida. As placas vão sinalizando o caminho. O carro pode ser estacionado bem pertinho. E segundo populares, foi o Galego da Cachoeira quem possibilitou esse estacionamento. Ele é um comerciante que bate ponto neste local há mais de 20 anos. Comecei com a caixinha de isopor, vindo com a carroça de burro para a Cachoeira, com a maior dificuldade. A carroça não chegava até aqui. Aí, no momento, eu trabalhei 4 anos. Após os 4 anos, veio a iniciativa de eu fazer essa estrada que o turista estava se afastando, não estava querendo vir, por motivo de vandalismo nos carros. Aí veio a iniciativa minha de abrir essa estrada, que o carro chegasse até o meu comércio, para poder o turista ficar mais inseguro e mais à vontade. Já é possível ouvir o som da cachoeira, mas para vê-la é preciso fazer uma descida pelas pedras com muito cuidado. Ah, o esforço vale a pena. A natureza apresenta um lindo espetáculo. São 18 metros de queda d'água que rasgam os paredões de pedras, formando esta piscina natural, com cerca de 1 metro de profundidade. E é aqui que os visitantes se deleitam com o banho de cachoeira. O banho de cachoeira é um banho diferente, nos traz uma paz espiritual. Esse contato com a natureza nos traz uma paz, coisa que a gente não tem todos os dias, em decorrência dos dias corridos na cidade, trabalho, estudo. Macambira ainda tem mais a oferecer. 7 quilômetros depois fica a Pedra da Arara. Para chegar nela é preciso caminhar mais 1 quilômetro por uma trilha gostosa, entre paisagens de morros e restingas de Mata Atlântica. O Rio Jacoca surge em nosso caminho e lá vamos nós fazer a travessia. A leve correnteza dificulta um pouco. E mais adiante, outra travessia, agora no rio Vaza Barris. A Pedra da Arara tem esse nome por causa da formação rochosa, que brinca com a nossa mente, nos fazendo ver o bico de um arara bem na ponta da rocha. Enfim, chegamos! Pedra da Arara, um cenário deslumbrante. A água calma me faz crer que estou diante de uma pintura, mas os sons e cheiros da natureza, no instante lembra que esta obra é divina. Toda essa beleza natural está à nossa disposição. Uma pena que algumas pessoas que fazem uso dela não cuidam. Encontramos lixo como latas e plásticos largados na natureza. A gente pretende colocar placas de conscientização para os turistas, para quando for descartar seu lixo, colocar num local adequado para que o meio ambiente não seja prejudicado. Vamos colocar também cestas para o pessoal colocar o lixo e semanalmente a prefeitura virá aqui recolher todos os lixos que as pessoas depositarem nos reservatórios. O prefeito tem planos de fazer um trabalho educativo de conscientização ambiental e transformar o lugar num parque ecológico da cachoeira. Através de emenda parlamentar, estamos buscando recursos para revitalizar a orla da nossa cachoeira. Então, estamos já fazendo o projeto de revitalização e dentro de alguns meses daremos início à nossa obra para poder atrair mais os turistas aqui para Macambira e poder melhorar o nosso comércio local. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa.
É só enviar e-mail para sergiperural@peripse.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.